Bom dia, meu nome é Ivan Junqueira, sou bolsista PCI do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Gostaria de agradecer tanto ao Instituto Mamirauá quanto ao MCTI pela oportunidade de apresentar um pouquinho do meu trabalho para vocês, né? O tema que eu escolhi hoje é bastante eclético, dentro das ciências, né? Uma forma de apresentação científica mesmo para vocês, de divulgação científica. E vamos começar, então. O tema que eu escolhi para falar com vocês hoje é sobre evolução, né? Então, dentro do tema evolução, como ele é bastante amplo, eu decidi falar com vocês sobre o tema como a evolução contribui para a construção das políticas públicas e uso sustentável dos recursos naturais, né? A gente sabe que trabalhar em ambientes megadiversos, né, ambientes com muita diversidade biológica, não é uma tarefa fácil. Principalmente quando a gente tem grandes áreas, como é o caso da Amazônia, com poucos profissionais atuando, né, a gente tem uma falta de dados básicos que atrapalham a gente entender a biodiversidade como um todo, né, os padrões de distribuição da biodiversidade. Se a gente for pensar na biodiversidade do planeta, né, essa biodiversidade não está distribuída no espaço da mesma maneira. Existem regiões com maior diversidade e existem regiões com menor biodiversidade. Esse mapa, eu gosto muito dele para a representação da diversidade do planeta, porque ele transporta uma sensação de quão grande é isso para a gente, né? Então, quanto mais vermelho nesse mapa, nessa figura, maior a quantidade de espécies que está ali. Então, se a gente olhar a América do Sul como um todo, a região neotropical do sul do México para baixo, a gente vai ver que é uma região que está bem vermelha e amarela. Então, essa é uma região, a região neotropical, ela tem muita diversidade biológica. Se a gente olhar com mais atenção a região onde fica a Amazônia, né, a gente vai ver também que tem um mais vermelho ainda, um vermelho mais intenso. Então, essas regiões a gente chama de regiões megadiversas, né? E se a gente olhar, mesmo dentro da Amazônia, a biodiversidade não está distribuída de forma homogênea, né? Existem regiões mais vermelhas ali e existem regiões mais amarelas, um pouco mais vermelho mais claro. Então, essa diferença na distribuição ela é um somatório de muitos fatores, né? Se a gente olhar, por exemplo, a distribuição de cada um dos grupos animais, anfíbios, aves, mamíferos e plantas, a gente vai ver que cada um desses grupos diferentes também ocorre de maneira diferente no espaço, né? Cada um deles tem ali uma região onde está mais vermelha, uma região que está um pouco mais amarelada, mostrando esse balanço de diferença na biodiversidade, na distribuição da biodiversidade na Amazônia. Quando a gente fala de Amazônia, né, a floresta amazônica, a maior parte das pessoas imagina essa imagem. Uma grande floresta, né, com muitas árvores, árvores altas, longas extensões de mata. Né? E sempre assim. Se a gente for observar os diferentes tipos de ambiente que compõem a paisagem da Amazônia, né, a gente vai ver toda essa diversidade de ambientes que está aparecendo aqui para vocês. A gente tem desde áreas altas, né, que é as regiões, por exemplo, do Monte Roraima, lá, que é a região de Pantepuy. A gente tem as florestas alagadas. Então, quando as florestas alagadas de rios de água branca são as várzeas, as florestas alagadas de rios de águas pretas são os igapós. A gente tem as florestas de terra firme, que são essas que estão mais no imaginário das pessoas, além de ter campos, campinaranas, campinas. Então, a gente tem uma variada diversidade de ambientes na Amazônia, né? E tudo isso influencia também a percepção, a nossa percepção sobre a distribuição das espécies na Amazônia. Além disso, além dessa diferença que a gente vê hoje, no presente, da diferença dos ambientes amazônicos, a gente também tem uma grande diferença, essa grande diferença associada ao histórico evolutivo da paisagem amazônica, né? Essa imagem mostra a evolução da bacia amazônica nos últimos 65 milhões de anos, e a Amazônia nem sempre foi como a gente conhece ela hoje, né? Até mesmo o próprio rio Amazonas, ele não, a conformação atual dele é bastante recente, né? Como a gente conhece ele hoje, é bastante recente. Então, desde um sistema PEBAS, o sistema PEBAS era um sistema de lagos aqui no oeste amazônico,
passando até pela conformação atual do Rio Amazonas, a gente tem uma intensa história geológica da região. E, de fato, trabalhos mais recentes mostram que essa região do Médio Solimões, onde está aqui o Instituto Manauá, a questão de mais ou menos 250 mil até 45 mil anos atrás, ela pode ter sido 4 vezes maior, a região alagada dessa região pode ter sido 4 vezes maior do que a gente tem hoje no presente, né? E todas essas características, né, desde a história geológica da região, até as diferentes fitofisionomias, a própria distribuição das espécies, né, é uma característica associada à evolução das espécies. Então, resumidamente, toda diversidade ela surge de processos evolutivos. Tanto a distribuição dessa diversidade no espaço, quanto a diferença entre as espécies, elas surgem pelos processos evolutivos. E tem uma frase do Vygotsky que fala que nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, o entendimento da biologia evolutiva, para a gente entender a distribuição das espécies no espaço e também pensar em melhores estratégias de conservação e utilização sustentável dos recursos naturais, a gente precisa muito da evolução para isso. Só que o entendimento da biologia evolutiva não é fácil, principalmente para o grande público, né? A gente tem, principalmente, 2 grandes problemas para o entendimento da biologia evolutiva. O primeiro grande problema, ele está associado à interpretação da evolução da mesma maneira que a gente utiliza a palavra evolução no cotidiano, que é um sinônimo de melhoria, né? Estou evoluindo na minha carreira, estou evoluindo nos meus estudos. E essa é uma noção equivocada do que é evolução. Evolução é aleatória, ela não representa um passo de melhoria nos organismos, né? E outro grande problema que a gente tem, principalmente na geração mais nova, para o entendimento da evolução, está associado com a apropriação da palavra evolução na cultura pop, de forma geral, que eu costumo falar sobre o efeito Pokémon, que é justamente dificultar o entendimento da evolução, porque ela fica parecendo uma coisa muito rápida. Tá? Fica parecendo que a evolução atua muito rápido na modificação dos organismos. Então, esse é o nosso segundo problema, né? Que é o problema do entendimento da escala do tempo para se entender a evolução. E esse é um dos principais problemas da biologia evolutiva, né? As pessoas entenderem a escala de tempo necessário para as espécies evoluírem. Se a gente for pensar, o tempo foi também o principal problema para o desenvolvimento das teorias evolutivas, né? Da teoria evolutiva. Se a gente for pensar na época de Lamarck, por exemplo, né? Tirando todos os problemas que a teoria dele apresentava, né, para a evolução, mas pensando que a evolução era já a modificação dos organismos, o principal problema que ele enfrentava na época é que a idade da Terra, nessa época que Lamarck vivia, era por volta de 5 mil anos. As pessoas acreditavam que a Terra tinha 5 mil anos de idade. Então, propor a ideia de que as espécies se modificavam com o tempo não era factível. As pessoas pensavam assim, como assim que as espécies mudam se a Terra tem 5 mil anos de idade? Não tem tempo para isso acontecer. Né? Eu não vejo as espécies mudando no dia a dia. Então, com 5 mil anos de idade, não tem tempo para isso ocorrer. O tempo, a idade da Terra, foi um grande problema para o entendimento da biologia evolutiva e para o desenvolvimento da teoria evolutiva. Nessa época, as estimativas mais longas da idade da Terra geravam ali por volta de 75 mil anos de idade. Então, mesmo na época de Lamarck, as pessoas acreditavam que a Terra tinha 5 mil anos, né? E a idade da Terra, em geral, ali na academia, as pessoas acreditavam que tinha por volta de 75 mil anos. E na época de Darwin, como que era isso, né? Darwin também, né, na época de Darwin, também tinha um problema da aceitação geral do público quando ele propôs a teoria da evolução, justamente pela questão de tempo. Na primeira edição do livro Origem das Espécies, ele faz uma conta básica lá e mostra que uma formação geológica da Inglaterra tinha 300 milhões de anos. Então, mesmo na época de Darwin, a gente ainda estava muito longe de entender o tempo de formação do planeta Terra, né, e o tempo de surgimento da vida.
Então, nos primeiros anos, né, nos primeiros anos da teoria evolutiva, o principal problema para o entendimento dela e para a aceitação era essa questão do tempo, né? Entender a escala de tempo do planeta Terra. Mas a principal contribuição de Darwin não tem nada a ver com ele ter falado que o tempo era mais antigo, né, a idade do planeta era mais antiga. É a primeira grande contribuição que a gente tem, né, da evolução para a conservação das espécies. Qual que foi essa primeira grande contribuição? Foi uma quebra de paradigma. Antes, as pessoas acreditavam que as espécies surgiam, né? Podiam surgir de várias maneiras, ou que Deus criou, ou o surgimento espontâneo das espécies. Darwin mostrou que não, as espécies surgem por processos evolutivos, que são modificações ao longo do tempo. E a principal contribuição dele pode ser resumida nesse esboço de árvore filogenética que ele colocou no caderno de rascunho, que é falando que as espécies que a gente conhece, elas têm uma origem, elas têm um descendente em comum, né? E a grande contribuição dele foi essa. Tipo, as espécies não surgem do nada, as espécies se modificam com o tempo, né? Então, a primeira grande contribuição foi essa. Mas as ideias que levaram, né, a teoria evolutiva, elas demoram muito tempo para serem incorporadas no grande público e serem incorporadas principalmente nas nossas políticas de utilização do espaço, né? As ideias vão demorar um bom tempo ainda para poder ser aceitas de forma geral ali pela sociedade. E por que eu falo incorporar, né, na discussão sobre preservação das espécies? Por que eu não estou falando, por que eu estou falando essa palavra incorporar? Porque se a gente for lembrar, olhar, as primeiras unidades de conservação, as primeiras áreas protegidas, por exemplo, se for olhar Yellowstone, quando Yellowstone foi criado, Darwin ainda era vivo, né? Mas tem uma grande diferença entre o que a gente entende hoje da necessidade de unidades de conservação e o que se pensava naquela época. A ideia naquela época para a criação de áreas protegidas, de unidades de conservação, pode ser resumida na frase do John Muir, que é: a natureza bela e com alto valor religioso e espiritual deve ser mantida, intocada e livre da influência dos seres vivos. Então, as pessoas criavam unidades de conservação, áreas protegidas, pensando na beleza cênica, pensando em animais bonitos. Não era pensando em conservação, era outra ideia, né? Mas a evolução, a hipótese evolutiva, a teoria evolutiva, os modelos evolutivos, eles foram melhorando ao longo do tempo, né? Então, na década de 30 e 40, a gente teve a teoria sintética da evolução, né? Tem esse nome por causa dessa publicação do Julian Huckins. E o que começou a acontecer nesse tempo? O que aconteceu nesse período que foi a segunda grande contribuição da biologia evolutiva para a conservação? Nesses anos, de 1930 e 40, a gente começou a entender melhor como que funcionavam os processos evolutivos junto com a genética, né? Então, a gente começou a ver processos aleatórios de mutação, que vem ali dos estudos da genética, como a fonte da variação, né, através de modificação das frequências alêlicas dos organismos, e isso é o motor da evolução. São essas modificações acumuladas ao longo do tempo que fazem com que os organismos se modifiquem. Seja pela atuação da seleção natural ou deriva genética, esse é o processo como as espécies surgem. Darwin mostrou para a gente que a evolução era um fato, existia, mas o mecanismo como ela atuava surgiu aqui nessa década de 30 e 40. Nessa década que a gente começou a perceber como era que a evolução funcionava de fato, né? Então, essa foi a segunda grande contribuição. E para quem está curioso, né, para a idade da Terra, aqui nessa época, aqui a gente ainda não tinha muito bem estabelecido a idade da Terra. Embora a gente já considerasse ela bem mais antiga, o estabelecimento do que a gente conhece hoje como idade da Terra, por volta de 4 bilhões e meio de anos, só veio em 1956, quando a gente aprendeu a estudar o decaimento, né, a radiação, através dos isótopos de chumbo e de urânio, que se chegou na idade da Terra que a gente conhece hoje, né? Mas, de toda forma, essas ideias evolutivas que a gente está olhando aqui, elas também
vão demorar a ser incorporadas para a conservação das espécies. O pensamento nosso de que as espécies devem ser conservadas, né? E nesse meio tempo, dos anos 30, 40, seguindo em frente, a gente também tem um aumento, né, na quantidade de unidades de conservação, aumento na quantidade de áreas protegidas, né? E vários foram os critérios para se adotar uma área protegida como unidade de conservação, né? A gente tem desde espécies ameaçadas e raras naquela região, que levaram a gente a propor ali a criação de uma unidade de conservação, até áreas com muitas espécies, né, áreas com uma grande quantidade de endemismos. Então, durante esse tempo, né, esse tempo de 1930 até os anos 2000, a gente teve várias unidades de conservação sendo criadas por vários critérios. E aqui, né, de 1930 até 2000, a primeira contribuição da biologia evolutiva fazia muito sentido. A gente viu que as espécies ameaçadas, né, as espécies raras ou as espécies que estavam ameaçadas de extinção precisavam ser conservadas, porque elas não surgiam do nada. Se elas não surgem do nada, se elas desaparecem, né, não tem como mais voltar. Então, essa foi a grande contribuição da primeira leva da biologia evolutiva, que foi incorporada ali dos anos 30 até os anos 2000. Né? E quando que a gente começou a ter a segunda contribuição da biologia evolutiva sendo incorporada na legislação para a preservação da fauna? Essa segunda leva de contribuições, né, que fala sobre fluxo genético, como que funciona a evolução, ela começou a ser incorporada de fato no ano 2000, com a publicação da Lei 9.985, de 2000, que é o SNUC, né, que traz no artigo 2º ali, especificamente a palavra, a frase ali, possibilitando fluxo gênico entre as espécies, né, e através de corredores ecológicos. A gente tem aqui, então, a segunda contribuição da biologia evolutiva sendo aplicada à biologia da conservação, né, sendo aplicada na conservação e nas políticas públicas. E tem uma publicação desses anos, né, que é muito emblemática para essa questão de entender a importância do fluxo gênico para a conservação das espécies, que é uma publicação da Sociedade Civil Manauara, que é o Corredores Ecológicos das Florestas Tropicais, né? Nessa publicação fica muito claro, é demonstrado que existe a necessidade de corredores ligando as unidades de conservação, as áreas protegidas, para permitir esse fluxo gênico e que as espécies não desapareçam. Existem espécies que precisam de grandes áreas, existem espécies que precisam de áreas de migração. Então, a importância de grandes áreas de conservação ou da existência de corredores que permitam o deslocamento dessas espécies é importante para a preservação delas. Não só para a preservação das espécies, como para a preservação dos mecanismos que geram diversidade, né? Então, aqui a gente começa a ter a incorporação da segunda leva de contribuição da biologia evolutiva para a conservação, né? E as contribuições da década de 30 e 40, refletindo aqui nessa publicação, que foi bastante importante nessa época, permitiu com que a sociedade começasse a discutir a importância de se trabalhar de forma diferente o espaço, né? A importância do desenvolvimento sustentável para que as espécies tenham condições de se desenvolver. E a biologia evolutiva não parou também nesse meio tempo, né? Muitos estudos de biologia evolutiva continuaram ocorrendo, principalmente com o avanço da biologia molecular, né? Então, a gente teve a biologia evolutiva, a evolução, através de trabalhos agora genéticos, trazendo muito mais informações para a gente, né? Então, com o avanço da biologia molecular, e principalmente com o avanço das nossas capacidades analíticas, né, com relação à biologia molecular, a gente conseguiu estudar muito mais organismos nos últimos 20 e poucos anos, né? Então, a gente teve uma capacidade muito maior de estudar as espécies, com muitas espécies sendo estudadas do ponto de vista genético, e a melhoria da nossa capacidade de interpretação desses dados, como, por exemplo, a possibilidade de datações, né? A gente consegue saber, por exemplo, a idade com que essas linhagens evolutivas se divergiram
através de análises de relógio molecular, né? A gente consegue ter uma ideia, uma noção muito precisa sobre quando foi que as linhagens evolutivas se separaram. Isso, para a gente pensar em estratégia de conservação, é muito importante, porque permite que a gente tenha noção do tempo, o tempo, que é um grande problema para o entendimento da biologia evolutiva, permite que a gente tenha noção do entendimento do tempo que essas linhagens evolutivas precisaram para a sua diferenciação. Né? E pensando nesses avanços evolutivos, aqui no Instituto Mamirauá, nós também estamos desenvolvendo trabalhos nesse sentido, né? Principalmente melhorando a nossa amostragem amazônica, né? Amostragem de grandes áreas que têm dificuldade de amostragem, a gente tem desenvolvido trabalhos ali para conseguir essa informação, né? Então, nos últimos 8 anos, principalmente, a gente aumentou expressivamente o conhecimento sobre a biodiversidade aqui da região. Nesse mapa tem as unidades de conservação no entorno de Tefé, que é onde fica o Instituto Mamirauá, e a gente tem desenvolvido trabalhos principalmente relacionados a inventários nessas áreas, para obter as informações básicas necessárias para a gente interpretar a biodiversidade do ponto de vista evolutivo, né? Auxiliando assim as estratégias de conservação. Até o momento, a gente já teve mais de 100 espécies sequenciadas, com muitos indivíduos sequenciados, e isso tem auxiliado no nosso entendimento geral da biologia evolutiva aqui na região do Médio Solimões. Principalmente sobre aspectos da diversidade genética, que é importante a gente conhecer a diversidade genética para estratégias melhores de conservação, como as espécies estão ali geneticamente, tem um grande pool gênico daquelas espécies, elas estão passando por algum gargalo populacional. Então, entender a diversidade genética da região é muito importante. Além disso, a gente também tem conseguido, através de análises de filogenéticas, né, descobrir qual é a idade média das espécies que ocorrem aqui no Médio Solimões. Então, a gente tem linhagens que são desde linhagens mais antigas, essa árvore filogenética que eu estou mostrando na imagem é de um pequeno roedor, e a linhagem evolutiva em vermelho é a que ocorre aqui no Médio Solimões. E ela é separada da outra linhagem evolutiva por mais de 2 milhões de anos. Então, o surgimento dessas linhagens evolutivas é muito lento, né? E esse tipo de análise permite a gente comparar, né, os padrões genéticos encontrados aqui no Médio Solimões com outras áreas do país. E pensando em estratégias de conservação, essa é uma questão bem importante. A gente tem uma grande diferença entre a paisagem da Amazônia e a paisagem do restante do Brasil. Na Amazônia, a gente tem extensas áreas de conservação, né? As unidades de conservação, em geral, são grandes, e a região do entorno dessas unidades de conservação ainda se apresentam bem conservadas. Então, a gente tem grandes áreas de preservação dentro de unidades de conservação, mas a área do entorno também é preservada. Então, permite um fluxo gênico dentro dessas áreas, né? Em contrapartida, se a gente for olhar as unidades de conservação de outras regiões do país, elas são áreas bem menores e bastante desconectadas. O entorno dessas áreas de conservação ele é bastante modificado nessas outras áreas do Brasil. E áreas de conservação pequenas e com entorno degradado, que não permite o fluxo entre essas unidades de conservação, a gente costuma ocorrer gargalos genéticos dentro dessas áreas. Isso é uma contribuição também da segunda leva da biologia evolutiva, né, que é falando sobre os fluxos gênicos, né? Então, mesmo em áreas de conservação, se a área não for suficiente para manter os processos evolutivos daquela espécie, a gente tem perda de diversidade. Consequentemente, a gente pode estar encaminhando espécies à extinção, mesmo dentro de unidades de conservação, se a gente não tem o entorno dessas unidades de conservação trabalhado de forma sustentável. E um agravante é que as unidades de conservação, elas são espaços delimitados, né, por espaços delimitados, né, e nesse sentido, as mudanças climáticas que ocorrem, né, as mudanças climáticas que estão sendo agravadas por ações antrópicas,
não respeitam esses limites da unidade de conservação. Então, a unidade de conservação é uma área delimitada no espaço e as mudanças climáticas também ocorrem dentro delas, né? Então, a gente tem um outro problema, que é a mudança da adequabilidade ambiental no espaço como um todo, fruto de mudanças climáticas. Se a gente for pensar que a adequabilidade ambiental pode modificar, mesmo dentro de unidades de conservação, que são áreas estáticas, né, que são áreas fixas no espaço, a gente está falando de um processo que é dinâmico, um processo que se modifica e de áreas que são paradas no espaço. Então, a gente tem que pensar que, se não houver conexão entre essas áreas, se não houver a possibilidade de deslocamento das espécies em busca de ambientes que sejam mais adequados a elas, mesmo dentro de unidades de conservação, a gente tem perda de diversidade biológica, né? E, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto um aumento exponencial na extinção de espécies, né? Uma grande perda de diversidade genética, não só perda de diversidade genética dentro das unidades de conservação, no todo, né? E mesmo com as estratégias de conservação que a gente tem adotado até o momento, a gente está vendo essa diversidade indo embora. Então, o que a gente precisa, pensando em critérios de comparação, né, a Amazônia ainda possui extensas áreas conectadas. E a gente está vendo que outras áreas não. Então, a Amazônia serve como um modelo interessante para se testar novas estratégias de utilização do espaço. Aqui a gente ainda tem a possibilidade, graças a essa conexão que existe entre as áreas que são preservadas, de testar essas novas metodologias, esses novos processos de utilização do espaço, né, que sejam mais sustentáveis, e adequar as políticas públicas às necessidades de manutenção dos processos evolutivos, principalmente focado na manutenção dos serviços ecossistêmicos dos quais nós somos completamente dependentes. Ainda hoje, a gente vai ter outras palestras tratando sobre unidades de conservação, né? Inclusive a palestra do Dr. Helder Queiroz, falando sobre o uso sustentável da biodiversidade nas áreas protegidas da Amazônia, uma estratégia científica de desenvolvimento regional sustentável, que mostra que é possível a utilização sustentável dos recursos naturais, mesmo em áreas de mega diversidade. É isso, gostaria de agradecer a todos. Deixo aqui meu e-mail de contato e muito obrigado.